gente, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô muito bem. O cenário é diferente hoje. É um cenário bem natureza, bem criação de Deus. Eu tô muito empolgada. Vou tirar até minha palete. Eu tô muito empolgada para compartilhar esse vídeo com vocês, essa história com vocês, a minha experiência com vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Eu ia gravar na data de ontem, não consegui, mas persisti, porque eu queria que tivesse o cenário da natureza. Para quem não me conhece, para quem aqui é novo no canal, prazer, meu nome é Miriam, sou profissional de recursos humanos, essa é a minha área de especialização, lidar com pessoas, desenvolvimento de pessoas, mas aqui no canal eu trago não só da área de recursos humanos, mas também das minhas leituras, dos livros que eu estou lendo, trago um pouco das minhas experiências profissionais, reflexões, e esse ano eu comecei trazendo um pouco nos meus vlogs, coisas um pouco mais pessoal do meu dia a dia. Confesso que eu não tô conseguindo ser bem assídua no vlog, porque, gente, é difícil, você tem que parar aí e gravar e voltar, então tem uma rotina um pouco mais corrida atualmente. Mas eu quero voltar a focar, colocar uma meta, porque eu acho muito bacana vocês conhecerem um pouco da Miriam, não só profissional, mas a Miriam pessoal. Então já curta esse vídeo, comenta, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você nunca viu um vídeo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo, então já se inscreva e depois que você terminar esse, vai lá e conferir todos os vídeos aqui que tem disponíveis, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai agregar muito valor a você. Então bora lá. Eu tô sem maquiagem, eu tô assim, bem despojada mesmo, porque, como eu disse pra vocês, é o vídeo da natureza. Eu quero desfrutar esse momento e também quero fazer vocês entender que às vezes não claro que a gente tem que se arrumar aqui pro vídeo, combinar looks, estar um pouco assim mais com a imagem pessoal e um pouco mais acentuada, mas isso também é imagem pessoal, é poder me achegar um pouco mais perto de vocês e falar, não, essa é Miriam, nua e crua, sem maquiagem, assim com uma roupa mais tranquila, mais good vibes. Então bora lá falar desse vídeo que é uma experiência que eu quero contar pra vocês, bem pessoal, a minha história pra vocês. Talvez vocês não conheçam a minha história, e esses dias eu estava numa mentoria que eu comecei a fazer, uma mentoria sobre oratória, sobre desenvolvimento, e nessa mentoria o palestrante lá pediu pra gente contar a nossa história. E eu até falei assim, vocês conhecem a amiga muito profissional, vocês vê eu falando ali no dia a dia, vocês acabam me elogiando, eu sei que não todo mundo me ama, porque a gente tem que entender que nem todas as pessoas vão nos amar nesse mundo, agradar todo mundo nesse mundo, porque nem Jesus agradou, quem dera nós, meros mortais. E eu falei, vocês conhecem muito amiga profissional, amiga que vocês vêem na internet, mas ninguém conhece as minhas dores, a minha vida ali no âmago, sabe? E aí eu comecei a contar a minha história e quando eu terminei eu falei, poxa, uau, eu contando a minha história, eu posso me emocionar aqui nesse vídeo, eu contando aqui minha história pra vocês, mas quem vê de fora não sabe as dores da outra pessoa. E aí cada um começou a compartilhar a sua história. E foi muito bacana, porque depois a gente tinha que fazer dupla com outra pessoa, segurar a mão dela, e aí a gente teria que sentir a história dessa pessoa. Então, olhar para essa pessoa e sentir a história dela, entender a dor dela. Então foi muito profundo, foi muito marcante. Foi assim, para abrir a mentoria foi impactante. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, e o como que eu tenho me desenvolvido nisso. Eu sou uma mulher, digamos assim, eu ia falar uma menina, mas uma mulher, né, já formada, que eu tenho muito medo, muitos medos, e como na minha criação, meus pais, eles me deram o melhor que eles poderiam me dar, de amor, de carinho, de criação ali, da parte espiritual, de fé. Então eu fui muito criada nesse lar, mas assim, eu fui muito restrita a muitas coisas e muitos sonhos que eu queria fazer. E isso foi, ao longo do tempo, me deixando num vidrinho, sabe? Com medo da vida, com medo do mundo, não sendo ousada, com medo de julgações, do que as pessoas vão dizer.
Então, antes de eu começar a gravar os vídeos, eu pensava, o que as pessoas vão dizer de mim? Uma pessoa iniciante que eu tô nesse mundo do youtuber, de criador de conteúdo, e é muito novo, muito diferente, você tem que testar vários formatos, será que vai dar certo? E eu pensava sempre na minha vida, eu sempre tentava fazer as coisas para que as pessoas não me olhassem como um fracasso, sabe? E eu sempre tive medo de julgações. Então, muitas das vezes eu demorava de tomar uma atitude de fazer algo, porque eu pensava, o que vão pensar de mim? Sempre vinha na minha mente, o que vão dizer, o que vão pensar de mim? Sempre no que as pessoas vão falar de mim. E chegou um dado momento da minha vida que eu peguei e teve uma ruptura, foi necessário isso, e eu tive que andar com as minhas próprias pernas. Isso vai fazer 1 ano e 6 meses. E cara, depois que eu teve essa ruptura na minha vida, eu comecei a entender, eu tenho que me arriscar mais, eu tenho que fazer as coisas que eu quero fazer, eu tenho que parar de me importar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer de mim, porque eu tenho que viver a minha vida, cada um tem sua história, e essa é a minha história, eu tenho que entender, tá, tudo bem, passei por tudo isso, é muito grande a minha história, e é que eu só tenho 26 anos, mas por muitos acontecimentos, e eu falei, não, vou parar de tentar agradar as pessoas, entender que eu posso fazer o A, eu sei que o A é certo pra mim, é meu sonho, é minha meta, independente do que vão pensar, vão dizer, mas eu vou me esforçar para atingir esse objetivo. E foi muito surreal, porque depois que eu comecei a fazer isso, vi algumas pessoas se afastarem e umas pessoas se achegarem. E isso na nossa vida é muito assim, a gente lê nos livros, eu que gosto de ler, que isso vai acontecer, mas quando acontece a gente nunca tá preparado, a gente nunca tá. E eu sempre tive medos, sabe? De me arriscar, de fazer as coisas, e eu comecei a fazer. E essa semana, eu nunca tinha ido num evento, e eu fui nesse evento, e sim, sabe? Eu pensei, poxa, eu vou me arriscar e vou ir nesse evento. Eu achei muito bacana a experiência que eu tive, o contexto que eu ali estava, sabe? As coisas novas que estavam ali sendo me oferecidas naquele momento, que são coisas que eu sei que não vai ferir a minha integridade, a minha espiritualidade, mas assim, poder estar em lugares diferentes, conhecer novas pessoas. E eu vi, poxa, eu tô vencendo o meu medo, eu tô vencendo a minha história, sabe? Não deixando que isso me prenda por muitos mais longos anos. E foi surreal, porque no dia seguinte eu fui fazer uma caminhada de 10 km. Eu nunca tinha feito 10 km. Sempre que o meu máximo é 5 km, eu corria 5 km. Nunca ultrapassei. Nesse dia eu fui correr 10 km e estava escuro. E eu tenho medo da escuridão. E mesmo com a lanterna estava escuro. Se vocês ouvirem barulho de caminhão, tem um caminhão bem aqui embaixo, fazendo descarga. Então assim, tá fazendo um barulho bem grande. E aí eu pensei, bom, eu tenho medo, eu vou voltar. Deu no 3 km que tava numa subida bem assim, longa. E aí eu falei, não, vou parar, vou desistir. E eu tive pessoa do meu lado que falou, não, você vai continuar, você não vai parar, você tem que ser forte. E aí no momento eu fiquei brava. Eu falei, não, eu quero parar, eu quero voltar, tá doendo minha perna, meu pé, essa subida é longa, eu tô ficando ofegante. E ele falou, não, você não vai parar, você vai continuar porque você não quer ser forte, você não quer ser uma mulher forte, então você tem que encarar esses medos. Gente, eu fiz 10 km e 11 metros. Quando eu voltei, falei, uau, eu fiz de um sentimento de prazer, de realização tão grande, tão bacana. E eu fiquei muito feliz com isso que tem acontecido. E tem vários acontecimentos acontecendo que eu estou me permitindo viver para realizações, objetivos e ter experiências. Eu gosto de ser uma pessoa de conhecer, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer novos lugares, novas culturas. Tenho o sonho de ir para fora do Brasil, de conhecer a Europa, os Estados Unidos, enfim, Japão. Tenho muitos sonhos, mas assim, eu tô tentando me arriscar ao longo do caminho da jornada e tem sido tão gostoso, não tem sido fácil, como eu disse pra vocês, mas tem sido uma jornada muito gostosa. E aí o que eu quero deixar de reflexão pra vocês? Se permita viver o hoje, sabe? Pare de ficar se importando com o que as pessoas vão dizer. Pare de ficar se importando com o que as pessoas vão achar de você, medo do julgamento, gente. Isso tá sendo trabalhado em mim, eu não sou perfeita, ainda que não ligo. Às vezes eu fico pensando, poxa, o que fulano vai pensar?
pensar, o que esse cano vai pensar. E a gente muitas das vezes paralisamos pensando no que o outro vai achar e as pessoas às vezes não estão nem aí. Às vezes você tem vergonha de ligar a câmera do seu celular e falar, o que as pessoas da rua vão achar? As pessoas no máximo vão falar, que doido, tá com a câmera ligada, ou será que é um criador de conteúdo, será que é um famoso que eu ainda não conheço, etc. As pessoas sempre vão pensar algo a nosso respeito. E muitas das vezes não diz o que nós somos de verdade. Isso diz muito a respeito das pessoas do que de nós mesmos. Mas aquilo que nós construímos, vencendo o nosso medo, superando as nossas limitações, diz muito a respeito de nós mesmos, da onde nós queremos chegar, da onde o que nós queremos construir para a nossa vida, o que nós queremos de realizações, porque eu tenho 26 anos, daqui a pouco eu vou ter 30, 40, a vida passa muito rápido. A gente quer que faça 18 anos. Aí quando chega 18 anos, a gente quer voltar para trás. E a vida passa muito rápido e eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena. Eu vivi, teve uma parte da minha história que não foi boa, não foi muito bom para mim, mas me ensinou. Eu superei, eu venci e eu tô aqui. Então isso é muito mais importante, isso é muito mais valioso, isso é muito mais gratificante. Então pare de se importar do que as pessoas vão dizer, as pessoas erradas, porque as pessoas certas vão fazer o mesmo que aconteceu comigo. Não, você vai ir, você vai continuar, você vai vencer, você vai terminar esse percurso. Então, as pessoas certas, elas vão nos direcionar a ser a nossa melhor versão, a nos desenvolver. E as pessoas erradas, elas sempre vão querer nos colocar para baixo, sempre elas vão querer que a gente seja a pior pessoa, nunca vai nos motivar, nos incentivar a ir pra frente. Então, que você nesse vídeo possa se inspirar, possa crescer pessoalmente, profissionalmente, que você possa, a partir de hoje, ter essa mentalidade, ter as pessoas certas do seu lado, de não desistir dos seus sonhos e de se arriscar. Mesmo que você tenha medo, como eu, medo no escuro. Eu tenho ainda, mas eu superei, mesmo com aquele medo, eu fui e terminei o percurso. Então, mesmo com medo, vá. Mesmo com medo. O medo é uma proteção que o nosso corpo tem, que o nosso cérebro coloca de coisas que podem nos prejudicar, digamos assim. Não no modo cruel, no modo ruim da palavra. É um senso de proteção do nosso corpo. Mas o medo, ele não pode nos paralisar. Então, se eu colocar a mão na tomada, eu tenho medo de colocar, porque eu sei que pode me dar curto-circuito, eu sei que pode me fazer dano ali pro meu corpo. Mas eu não posso ter medo de fazer um exercício físico, mesmo eu sendo gordinho ou fortinho, por medo do que as pessoas vão dizer, ah lá, o fortinho, indo lá fazer exercício físico e acha que vai vencer. Não, gente, a gente não pode ter medo do que as pessoas vão dizer, da profissão que nós escolhemos, dos nossos estudos. Não, a gente não pode paralisar diante dessas coisas que acabam sendo banais e bobas, mas a gente tem que continuar e viver intensamente, sendo a nossa melhor versão, nos desenvolvendo e buscando ser a pessoa que nós nascemos para ser, cumprir o nosso propósito da Terra, porque ao longo da nossa vida, da nossa jornada, a gente descobre o propósito. Todos temos um propósito, mas eu aprendi que ao longo da nossa jornada que nós descobrimos quando nós nos permitimos viver isso, viver intensamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do formato desse vídeo na natureza, ouvindo o barulho dos animais, da cigarra, enfim, todos os tipos de animais que tem dos passarinhos, tem os passarinhos aqui, e que a gente possa se permitir cada vez mais viver a nossa vida. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal e não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, porque isso é muito importante e faz o canal e o vídeo ser relevante. Então é isso, um grande beijo, tchau!